E aí, galera, mais uma aula aí, né? Hoje vamos lá falar de trabalho, potencial elétrico, né? Diferença de potencial, mais umas questõezinhas aí resolvidas, né? Pra gente resolver. Então vamos lá. Começando com a questão de número um, unifor. Duas placas metálicas distantes 1,5 metro da outra. Então, qual a distância? 1,5 metro não, hein? Centímetro da outra. Está eletrizada com mais Q e menos Q. Então o esquema seria assim, ó, gente. Eu tenho aqui uma plaquinha que ela está carregada positivamente. Outra plaquinha que está carregada negativamente. Isso significa que eu tenho um campo elétrico que o positivo afasta e o negativo aproxima. Então, nosso campo elétrico nada mais é um campo elétrico uniforme. Certo? Nós temos aqui um campo elétrico uniforme. Gerado numa região interna as placas. Um campo elétrico uniforme, olha lá, o nosso campo elétrico, então ele tem qual intensidade? 300 newtons por coulomb. A diferença de potencial entre as placas em volts, opa, gente, o que eu tenho? A DDP é o campo elétrico uniforme vezes a sua distância. Então a DDP é igual a 300, detalhe, está em centímetros, então é 1,5, transformando 10 a menos 2. Para simplificar, esses dois zeros aqui eu posso cortar com esse. Então eu tenho aqui 1,5 centímetros, né? Isso vai dar quanto? 3 vezes 5. Né? Isso aqui vai dar uma DDP de quanto? De 4,5 o que, gente? 4 ou 5 que ficou feio. 4,5 o que? Volts. Aplicação direta de equação. Letra E, sem dúvida, né? Bem tranquila, não tem estresse, bem tranquila mesmo, né? Só a multiplicaçãozinha aí. Vamos para uma próxima. Deixa eu organizar aqui. Questão 2, né? Mackenzie, olha lá, ó. Vamos ler. Na determinação do valor de uma carga putiforme, observamos que em um determinado ponto o campo elétrico é. Então, o campo elétrico nesse ponto vale quanto? No campo elétrico por ela gerada, cria um potencial, ó, o potencial no ponto, 18 kV. E a intensidade do vetor campo elétrico, 9K newtons por coulomb. Se o meio é o vácuo, K0, né, ele pôs a K ali só para te confundir, 9 vezes 10 a nona. Há muita gente confunde por o K aqui, ó, esse K aqui. Não é esse K, tudo bem? Não é esse K. O valor dessa carga elétrica ele quer saber o valor dessa carga elétrica. Então, eu posso começar por campo elétrico, se eu quiser. Ó, vamos pensar o seguinte. O que é campo elétrico? O campo elétrico é K0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Eu não sei que distância que é essa. Eu não sei que carga que é essa. Então, eu vou imaginar que isso aqui, ó, seja a minha incógnita. Então, eu sei que Q sobre D ao quadrado é igual ao campo elétrico dividido por K0. Porque o K0 estava multiplicando, passei dividindo. Então, eu posso dizer que Q é igual a 9, olha o detalhe, gente. K é 10 a terceira vezes 10 a terceira. Quanto é o K0? 9
vezes 10 a nona. E 9 que ficou feio. 9 vezes 10 a nona. 9 com 9 é 1. Divisão de potência, conserva a base, subtrai os expoentes. Quer dizer que minha carga é menos 6 coulombs. Só que a pergunta é essa carga. Não é isso? Essa carga. E essa carga, já está aí a resposta, né? Eu, acabei fazendo um processo bem mais rápido, né? Ele quer, mas aí o que é a pergunta? K0, não, entenda, isso não é a carga, desculpe, isso aqui não é a carga. Isso aqui é carga dividido pela distância ao quadrado. Agora, eu vou calcular pelo potencial. Olha o que eu tenho aí, ó. Potencial. O potencial, o que eu posso pensar? Galera, eu vou voltar aqui um pouquinho, só pra gente, porque às vezes nós podemos fazer uma confusãozinha aqui. Então, só voltando aqui um pouquinho pra gente ver. Q sobre D ao quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 6. Então, eu posso dizer isso aqui, ó, que D ao quadrado é igual a carga dividido por 1 vezes 10 a menos 6. Que Q ao quadrado é 1 vezes 10 a menos 6. Né? D ao quadrado. E que eu posso dizer também, que aí eu vou isolar isso aí, eu posso dizer que D, como é? Eu vou isolar só o D. O D é igual a raiz de Q sobre 1 vezes 10 a menos 6. Certo? 1 vezes 10 a menos 6. Beleza, deixa aí. Tá bom? Agora eu vou aqui para o potencial, ó. Venho aqui em potencial. O que é potencial elétrico? Ó, eu vou dizer que potencial elétrico é K0 vezes a carga dividido pela distância. E que o potencial é 18 vezes 10 a terceira. O K0 é 9 vezes 10 a nona, dividido pela distância, vezes Q, dividido pela distância, que é a raiz de quem? De Q. A raiz de Q, ficou feio isso. A raiz de Q sobre quem? 1 vezes 10 a menos 6. Né? Deixa eu organizar isso aqui para não ficar tão bagunçado aqui. Ficou bagunçado. Essa parte aqui ficou muito bagunçada. Eu vou pôr ela aqui. Esse aqui vem aqui. Ó. Essa setinha aqui vem aqui. Certo? Deixa eu levantar aqui um pouco. Porque senão vai ficar muito bagunçado. Eu vou pegar isso aqui tudo e levar ali para trás. Opa! Isso aqui para cima ali. Então vamos pensar aqui um pouco. Eu preciso só organizar aqui. Vamos pensar aqui um pouco. Esse número todo aqui está dividindo. Vou passar para lá, multiplicando. Isso aqui já está aqui guardado. Então eu tenho, para a gente organizar, 9 vezes 10 a nona, que é igual a 18 vezes 10 a terceira, vezes raiz de Q sobre 1 vezes 10. 1 vezes 10. Tá apertado, né? Espera aí, galera. Deixa eu organizar aqui, que senão nós não vamos conseguir entender nada.
senão vai ficar tudo bagunçado. Deixa eu subir isso aqui. Aí, agora parece que foi organizado. Vamos aqui pegar isso aqui tudo. Agora organizei. Aí, galera, é porque senão bagunça tudo, eu não vou conseguir ver a resolução. Então vamos lá. Eu vou voltar isso aqui tudo, ó. Vou deletar isso. Vamos lá. Então lá, ó, o que é o potencial? O potencial é igual a K0 vezes a carga dividido pela distância. Então o potencial ele diz que é 18 vezes 10 a terceira. O K0 é 9 vezes 10 a nona. Aí eu tenho Q sobre D. Vou simplificar. 9 com 18 são 2. Então, o que eu vou ter aqui, ó? 2 vezes 10 a terceira D é igual a 10 a nona Q. Tudo bem? Então, olha o que eu vou fazer aqui. O D, eu tenho 2 vezes 10 a terceira. Quem é meu D? É a raiz de Q sobre 1 vezes 10 a menos 6, que é igual a 10 a nona vezes Q. Para a gente tirar essa raiz, eu vou elevar ao quadrado todo mundo. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lado, elevar ao quadrado, e esse lado elevar ao quadrado. Então, vamos lá. 2 ao quadrado, 4. 10 a terceira ao quadrado, 10 a sexta. Raiz de Q vezes raiz de Q. Raiz de Q ao quadrado. Sai o quê? 1 vezes 10 a menos 6 vezes 1 vezes 10 a menos 6 vai ficar 1 vezes 10 a menos 6. É igual potência de potência 10 a 9 vezes 2, 18. Vezes Q ao quadrado. Beleza. Eu tenho um Q de um lado, um Q do outro. Cortei. Então, o que eu tenho aqui na nossa conta? Eu vou ter 10 elevado a 18Q, divisão de potência é igual a 4 vezes 10 a menos ou mais 12. Isso quer dizer que Q é igual a 4 vezes 10 a 12 dividido por 10 a 18. Isso Q, então, é igual a 4 vezes 10 a menos 6. Isso quer dizer que nosso Q é 4 microcoulombs. Letra A. Deixa eu subir aqui um pouquinho, só para vocês verem a resposta aí, né? Olha aí, subindo, encostando mais um pouco aqui. Então, é essa nossa continha aí, né? Tudo organizadinho, tudo demorou um pouquinho que eu fui organizar, né? Próxima questão, questão 3. Questão 3, né? Olha a nossa questão 3. Duas placas metálicas planas e paralelas e horizontais, separadas por uma distância D, são carregadas com cargas de igual valor
sendo a placa superior positiva. Então vamos esquematizar isso. Eu tenho uma placa superior positiva e a placa inferior negativa. Então, uma é positiva e outra negativa. Gripe. Uma positiva e outra negativa. Então, positivo afasta, né? E o negativo. Isso quer dizer que o campo elétrico está voltado para onde? Para baixo. A diferença de potencial que estabelece entre as placas, ó, ele diz que a DDP, que é estabelecida entre as placas, é de 110 volts. 110 volts. Muito bem, 110 volts. Uma gotícula de óleo de massa 1 miligramas é carregada negativamente com 2 vezes 10 a menos 9 coulombs, é mantida em equilíbrio. Palavra-chave esse termo, hein, gente? Equilíbrio. Tem a presença do campo gravitacional, que vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. O esquema me ajuda muito. Se eu tenho uma carga negativa, a força-peso é vertical e voltar para baixo. Fato. A força-peso, ela vai ser vertical e voltar para baixo. E a força elétrica vai ser para cima. A força elétrica. Porque se tem um campo elétrico, para a condição de equilíbrio, a ideia é essa, hein? Se é a condição de equilíbrio, quer dizer que a força resultante, a nossa força resultante, é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, duas forças de mesma direção em sentidos opostos, eu estou querendo dizer que a força elétrica é igual à força-peso. Presença de dois campos, né? O campo elétrico e o campo gravitacional. Força elétrica é igual a isso. Então, quem é a nossa força elétrica? Agora, com muita calma nisso, hein? Com muita calma. Força elétrica, eu sei que força elétrica é o quê? É o campo elétrico vezes a sua distância. Força elétrica, o que é força elétrica é o módulo da carga, né? É o módulo da carga vezes o campo elétrico, que é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Que é massa vezes gravidade. Força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Só que eu também tenho uma coisa que é o seguinte, que a gente pensando, eu vou pensar aqui um pouquinho. Eu sei que DDP não é o campo elétrico vezes a distância? Sim. Então eu posso concluir que o campo elétrico é a DDP dividido pela distância. Então, se eu substituir, eu tenho que o módulo da carga é igual a DDP dividido pela distância, é igual a massa vezes a gravidade. Por consequência, como eu quero a distância é um módulo da carga vezes a DDP dividido pela massa vezes a gravidade. O que eu fiz? A distância estava dividindo, passei multiplicando, massa e gravidade estavam multiplicando, passei dividindo. Detalhe, tudo tem que estar no sistema internacional, hein? Então lá, a carga, como é? A carga está no sistema internacional, tirou do módulo 2 vezes 10 a menos 9. A DDP, 100 volts, 10 ao quadrado. A massa, olha o problema, miligramas, tem que ir para o quilo.
Então vai ser 1 do milho, 10 a menos 3. Para quilo, 10 a menos 3. Vezes a gravidade, 10. Então, nossa resposta aqui fica rapidinho. Quanto? Olha lá. 2, 9 com 2, 7. Aqui embaixo eu tenho quanto? Vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. Ó, me ajude aqui. Menos 6 com menos 3. Menos 6 com menos 5. Aqui em cima vai ficar 10 elevado a menos 7 dividido por 10 elevado a menos 5. Quer dizer que essa distância vai ser de 2 vezes 10 a menos 2 metros. Como a resposta está em centímetros, então a resposta é 2 centímetros. Nossa resposta, letra C. Né? Questãozinha legal, muito legal essas questõezinhas. Fique atento a essas coisas, essas misturas de física 1 com física 2. Física 1 que eu falo é a física mecânica, né? Questão de número 4, né? Uma questão de número 4 aí. Ela tá aí, outra questãozinha muito boa também, vamos ver? Uma gota de óleo de massa M, carga Q, é solta na região de um campo elétrico E, conforme mostra a figura. Mesmo sob o efeito da gravidade, a gota move-se para cima com uma aceleração G. Um modo do campo elétrico, ela quer saber o campo elétrico. Então lá, se tem massa, tem peso. Então, força-peso aqui, ó. Força-peso. Lógico, ela está se movimento para cima. Então, eu tenho aqui uma força qual? Elétrica. Então, o movimento é para cima a favor. Segundo a lei de Newton, eu posso dizer que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. E a força resultante é a subtração. Então, vai ser subtração porque mesma direção em sentidos opostos. Então, é força elétrica menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Quem é força elétrica? É o campo elétrico vezes o módulo da carga, menos a massa vezes a gravidade, que é igual a massa. Quanto é a aceleração? Gravidade. Então eu posso dizer que o campo elétrico vezes o módulo da carga é massa vezes gravidade mais massa vezes gravidade. Estava negativo, passei para lá positivo. Então, o campo elétrico vezes o módulo da carga é 2 vezes a massa vezes gravidade. A carga está multiplicando, então quer dizer que o campo elétrico é 2 vezes a massa vezes a gravidade dividido pelo módulo da carga. Então, nossa alternativa aí só pode ser o quê? Massa vezes gravidade dividido pela carga, letra A. Este é o nosso campo elétrico. Boas essas questões, né? Lembre que é aquela coisa de assuntos lá, né? Mecânica. Aqui, ó, é a nossa segunda lei de Newton. E aí eu também tenho que lembrar do que eu preciso lembrar? Da ideia de vetores. Eu não posso esquecer isso aí, porque são grandezas vetoriais, né? Vamos para a nossa última questão. Última questão aí, bem tranquila, né? Essa, deixa eu ajeitar aqui pra gente chegar com ela aqui legalzona. Nossa última questão. O gráfico a seguir representa o potencial gerado por uma carga elétrica pultiforme em função da distância dela ao ponto do campo elétrico por meio do vácuo. Tudo bem, então vamos lá.
Se é o mesmo gráfico, gente, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que é o comum, ó. Esse aqui, ó, que eu vou chamar de A. Então, observando lá o ponto A, eu tenho, no ponto A, eu tenho a distância de 2 metros e o potencial em A foi de quanto? 45 volts. Então, vamos descobrir a carga? Potencial de A é igual a K0 vezes a carga dividido pela distância. Como é positivo, a carga é positiva. 45 é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q, dividido pela distância, 2. Tá dividindo, passa para lá multiplicando, ó. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona, que é igual a 90. Então, nosso Q é igual a 90 dividido por 9 vezes 10 a nona. Isto, epa, ficou feio esse 10 a nona aqui, meu pincel. 9, esse tá grosso. Então, isso aqui vai ficar 90 dividido por 9, 10. Então, é positivo, passa para cima negativo. Então, eu posso dizer que a carga minha é 1 vezes 10 a menos 8 coulombs. 1 vezes 10 a menos 8, 1 vezes 10 a menos 8, 1 vezes 10 a menos 8. Tantas letras aí, né? Mas espera aí, ele pediu para ver o potencial de 1. Vamos calcular o potencial de 1. Potencial de 1 é K0 vezes Q, a distância 1. Lembre que aqui eu usei A, né? Só para não confundir. Quem é o potencial 1? Não sei. Quem é o K0? 9 vezes 10 a nona. Quem é a carga? Acabamos de achar. 1 vezes 10 a menos 8. Qual é a distância 1? Quanto potencial? É 1. Então, o potencial de 1 ficou fácil. É 9 vezes 10, que é quanto? 90 volts. Vamos lá, ó. Já eliminei. Vamos lá. Poderia ser. Pode ser a A? Pode. Pode ser a B? Não. Pode ser a C pela carga que eu estou olhando? Pode. Pode ser a D? Não. Pode ser a E? Pode. Agora vamos lá. 90 volts. 90 volts. 90 volts, 180. A A já foi eliminada. Então só pode ser a C e a D. Falta achar a distância 2. Então, para a gente achar a distância 2, nós vamos calcular o potencial em 2. O potencial de 2 é igual a K0 vezes a carga dividido pela distância 2. Potencial de 2 é o que eu quero saber. O K0 é 9 vezes 10 a nona. A carga nós achamos que é 1 vezes 10 a menos 8. Quem é a distância 2? Opa! O potencial eu tenho, meu brother. O potencial de 2 eu tenho. Quanto é o potencial de 2? 15. 15. Né? Potencial de 2 é 15. A distância 2 que eu não tenho. Então, 15 vezes a distância 2 é igual a 90. Conserva a base, somos expoentes, sobrou 10, 9 vezes 10. Isso quer dizer o quê? Que a distância 2 é 90 dividido por 15. Né? 30 é 2, então isso vai dar quanto? 6, né? 6, a distância 2. Então é igual a 6 metros. Então nossa resposta só pode ser a letra E. Essa boa, boazinha essa aqui questão, né?
Muito boa essa questão. Galera, fique atento a essas questões, tá? Então, valeu. Não deixa de seguir a gente. Anota aí, marca o sininho. Ah, tem uma lista aí, uma lista que eu falo assim, um playlist. Assista esses vídeos aí. Valeu!